Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10. A partir do verso 46. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a dizer-lhes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, disse: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando, descer a sua capa, levantou-se, foi com ele. Jesus falando, disse: que queres que te faça? E o cego disse: que eu tenha vista. Poder sentar, irmãos. Eu queria falar hoje com os irmãos, e até que eu fui surpreendido esses dias por alguém, até uma pessoa que visitava aqui a igreja, perguntando o que é salvação. Salvação é um projeto que Deus elaborou antes da criação. É um projeto, portanto, é um projeto eterno. E esse projeto é tão misterioso e, como dizer, eterno, que o próprio nome de Jesus está relacionado, porque Jesus veio exatamente para cumprir esse projeto. O profeta Isaías, que é o profeta, chamado por muitos de profeta messiânico, porque ele é o profeta do Velho Testamento que mais fala de Jesus. Houve uma época que rabinos e estudiosos de toda a história judaica queriam que o livro de Isaías não fosse contado como cânon hebraico, pela maneira tão intensa que ele fala do Messias e, por conseguinte, da igreja. Esse profeta diz várias coisas, mas uma delas que ele diz é assim, aqui nós falamos, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, Isaías diz isso, mas ele diz uma coisa que chama muita atenção: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Naquela época, ninguém entendeu muito bem a linguagem do profeta. Quando se pega o texto no original, o texto diz assim: e vós com alegria tirareis águas de Yeshua. A palavra salvação aí, nesse texto de Isaías, é Yeshua. Nada na Bíblia é por acaso. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, Maria estava grávida. E o anjo Gabriel disse a Maria: o nome dele será Yeshua. O mesmo nome que Isaías disse lá. A palavra Yeshua é uma palavra hebraica que significa salvação. Então, o nome que ele recebeu lá, que Maria colocou por ordem do anjo, foi Yeshua. Então, quando você fala Jesus, você fala Yeshua. Interessante que eu estava em Praia da Costa 4, nós temos pastores em Israel, e um dos pastores que foi pregar era judeu cristão, lá da nossa igreja, lá em
em Jerusalém. E todo mundo achou estranho que ele falava Yeshua o tempo todo. Ele não falava a palavra todo, mas eu falei assim, ele é judeu. Jesus, a palavra Jesus é Yeshua. Muito bem. Então, a salvação é Jesus, é Yeshua, é Ele. Mas o que é o processo de salvação? Salvação é alguma coisa. Como que isso acontece? A pessoa perguntou aqui. Como que isso acontece? A salvação é quando Jesus nasce em você. Porque Jesus, quando veio através de Maria, ele já existia. Através de Maria ele se fez homem, mas ele é eterno, ele é antes de todas as coisas. Ele já é mencionado no Velho Testamento. Mas para que isso aconteça na sua vida, é necessário que você veja. Então, Jesus coloca nos evangelhos 3 coisas muito interessantes a respeito de cego. Bartimeu, aquele servo lá da cidade, né, da aldeia, e o cego junto ao tanque de Betesda. São 3 cegos diferentes. Se perguntar por que Jesus fez isso, nada é por acaso. Só que nós vamos observar que os 3 cegos são curados de forma diferente. E isso chama a nossa atenção. Primeiramente, não sei se você entendeu o que é cego. Né? O que é cego? Todo mundo sabe. Cego é quem não vê. Tá. Aí eu pergunto para vocês, você vê com o quê? Com o que você vê? O que você usa para ver? Aí todo mundo vai dizer, olhos. Não, você não vê com os olhos. Não. O olho, ele é uma câmera. E essa parte que você está vendo na frente é a parte anterior, ele é um globo. Ele é um globo. Ele é uma câmera que funciona como uma câmera fotográfica. A câmera fotográfica foi feita baseada no olho humano. Na frente ele tem uma abertura, que é a pupila, que ela é inervada, não é? E ela fecha e abre. Se tem muita luz, ela fecha. Se tem pouca luz, ela abre. Por quê? Porque o processo da visão é um processo elétrico. A luz incide sobre o objeto, reflete, passa pela pupila, atravessa o cristalino. Sabe o que é cristalino? Aquele negocinho que você vai ficando velho, tem que trocar, que os médicos chamam de catarata. É aquela lentezinha que fica depois ali da pupila. Porque essa lente é importante, porque os raios atravessam por essa lente, formam uma imagem que se projeta em cima da retina, e a retina joga aquilo pelo nervo. É uma ação, é um processo espetacular. Há uma corrente elétrica que leva aquele estímulo pelo nervo óptico até uma partezinha do seu cérebro que fica mais ou menos na região temporal. Aqui ele processa e você vê. Então você vê por aqui, não por aqui. Isso aqui é um receptor de luz, você vê por aqui. Em outras palavras, para você ver, você precisa de quê? Você já faltou luz, faltou luz geral, né? Você está dentro de casa, faltou luz geral. Aí você sai tropeçando na cadeira, batendo na porta, caindo no chão. Meu Deus, quem que deixou esse troço aqui no chão? Não estou vendo, claro. Não tem luz? Você pode ter o melhor olho do mundo, se não tiver luz, você não vê. Não é? Mas por que então que Jesus
cura 3 cegos de forma diferente. O que é que ele está querendo passar para nós? O que é que ele está ensinando? Ele está ensinando para nós o projeto dele. Qual o projeto dele? Qual o projeto dele? Como é que é o nome dele? Salvação. O projeto dele é salvação. Ele veio para te salvar, para te resgatar para a vida eterna. Mas, para que esse processo se desenvolva em você, você precisa ver. Você precisa ver. E como é que você vê? É um milagre. Assim como a visão física é um milagre, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então quem tem a luz, que é Jesus, não anda em trevas. Quem é que anda em trevas? Quem não vê Jesus. Então, o que é salvação? Você tem que ver Jesus. Ele se revela a você. Eu estava uma vez num seminário, tem muitos anos isso, eu era ainda muito novo, e eu dei um assunto lá no seminário, e tinha um escritor famoso, teólogo, e eu dei a aulinha lá e tal, e alguém me advertiu e disse assim: você hoje está prestigiado, o maior escritor, comentarista da Bíblia aqui nessa região do Brasil, escreveu vários livros, vai assistir sua aula. E eu fiquei, né? E ele assistiu a aula. No final da aula ele veio me fazer perguntas, e ele veio dizer o seguinte para mim: meu jovem, eu era muito jovem na época, meu jovem, você cometeu um grande equívoco. Eu falei: qual, pastor? A Bíblia já está clara. A Bíblia já é o livro claro que Deus colocou nas nossas mãos. Não tem nada para... Você está falando de palavra revelada, de palavra viva. Não existe nada disso. A Bíblia já está revelada. E eu contei a experiência do cego. Disse: pastor, Jesus curou 3 cegos. O primeiro cego, Jesus olhou para Bartimeu e disse: vê, a tua fé te salvou. O segundo cego, Jesus entrou na aldeia, tinha um cego, Jesus orou por ele e perguntou: o que é que você vê? E ele disse assim: eu vejo os homens como árvores. E eu pergunto: a oração não foi suficiente? Faltou alguma coisa? Não houve poder? O que é que Jesus fez? Tirou o cego da aldeia, e fora da aldeia, Jesus orou novamente e perguntou: e agora? E o cego disse: agora eu estou vendo tudo. Mas por que Jesus precisou orar 2 vezes? Terceiro cego, esse foi um escândalo. O terceiro cego, lá junto ao tanque de Betesda, Jesus cuspiu no chão, pegou o barrozinho com cuspe, fez aquela papinha de barro com cuspe, encheu o olho do cego de barro com cuspe e disse assim: agora vai lá no tanque e lava. E o cego foi lá no tanque, lavou e voltou vendo. E eu perguntei ao teólogo: por que Jesus curou os 3 cegos de forma diferente? Não era mais fácil fazer tudo do mesmo jeito? Vê, pronto. E ele olhou para mim e eu disse para ele: o senhor acha que Jesus queria mostrar alguma coisa? Ele olhou para mim e disse: acho que sim. Eu digo: o quê? Ele disse: eu não sei. Eu digo: pois é, o senhor não sabe. Meus irmãos, a salvação é o ato que o Espírito Santo opera e abre os seus olhos para ver. Ah, mas tudo bem, Bartimeu viu na hora, perfeitamente. E o segundo cego? Quem é o segundo cego? Há pessoas que se convertem de uma vez só, bom, aquela coisa toda, e viu aquela coisa. Tem outros que não. Vocês já perceberam? Tem outros que o senhor dá uma bênção, ele vem, está todo alegrezinho, mas ele não está vendo bem não. Então ele está vendo, às vezes ainda está escondido tomando cigarrinho, né? Sente a coisa e tal, mas aí está ainda tomando as cervejinha dele lá escondida e tal, mas tanto com vontade de servir o senhor e tal, mas ele está vendo assim torto, ele está vendo, ele não está totalmente liberto, ele está vendo mais ou menos, ele está vendo os homens como árvores. O que é que acontece? É necessário ser tirado totalmente do mundo. Ele vem, aí o Espírito vem, tira ele do mundo,
traz ele para cá, opera na vida dele e ele é totalmente liberto. Vidas que são assim. E a gente tem que ter paciência, porque esse trabalho é a igreja que faz, né? Você está vendo, né? Eu estava dando aula lá no Manaim, dando aula, e tinha um jovem sentado. Naquela época eu era mais engraçado, hoje eu sou mais sério. E eu contei umas coisas engraçadas, ele ria que se acabava e tal. Mas teve um momento que eu contei uma coisa tão engraçada, que ele contou, oh meu Deus, nossa senhora, que bênção. Aí todo mundo começou de calma, ele está vindo agora, deixa ele, está vendo o homem como árvore. Deve ter gente aqui, assim ainda, eu estou começando aí, mas eu não estou entendendo muito, eu gosto, sinto uma coisa no meu coração, mas eu ainda, tem umas coisas lá fora que eu ainda olho. O Senhor mostrou que tem um aqui assim, ele revelou aqui nos dons, aqui eu vou ler depois. Aí não estou vendo direito, não estou chegando, é isso mesmo, mas o Espírito Santo vai agir na sua vida, tirar você, batizar com o Espírito Santo, começar a dar dom espiritual, aí você vai ver ao longe. É assim. Salvação é assim. Não se preocupa não. Você está vendo alguém assim? Tá, deixa, vai ver, vai começar. É a segunda operação. Salvação é ato e processo. Ele começa aqui, né? Eu me lembro quando eu me converti. Eu era gente boa, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. Aí eu me converti. Mas eu jogava futebol, jogava lá na Glória, no juvenil. Aí eu cheguei ao pessoal da igreja e falei, olha, eu jogo futebol, eu jogo no juvenil. Quem gosta de futebol, eu era lateral esquerdo. Jogava lateral esquerdo, gostava de futebol, era a minha paixão aquilo. E todo sábado e domingo era cinema, ninguém me segurava. E eu falei para eles, olha, perdia um filmezinho sábado e domingo. Aí contei para eles. Aí eles não falaram nada. Mas gostava, ia para a igreja e voltava igual o homem da árvore. Eu estava vendo, mais ou menos, ia e voltava. Só que o segundo ou terceiro jogo que eu fiz, eu briguei tanto no campo, tanto. Nunca briguei, eu era brigão, entendeu? Eu era magrinha, assim, mas brigava, gostava de brigar. Como que eu gostava de brigar? Eu apanhava, eu batia também. Mas eu briguei tanto que eu digo, não vai dar para mim ficar nesse negócio aqui não. Aí fui saindo, né? Fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui igual esse homenzinho da árvore aí. A princípio eu comecei a ver, né? Estava vendo, estava bom, eu tinha saído da idolatria, daquilo tudo, estava vendo, mas não estava vendo de forma completa. Tem muita gente assim, tem que ter paciência, tem que trabalhar, mostrar, tirar da aldeia, que às vezes está com um pezinho lá e outro cá, tira da aldeia, na hora que ele vier para cá, vem uma segunda operação do Espírito Santo na vida dele. A primeira foi o ato, tirou de lá, trouxe para cá, deixa ele aqui, batizado com o Espírito Santo, da experiência com o dom espiritual, ele começar a ver ao longe, ele começa a entender o projeto de Deus, ele começa a enxergar a eternidade, que é aquilo que Deus tem para a vida dele. E eu falei isso para o pastor, ele ficou impressionado, mas eu sabia que ele ia perguntar pelo homem do cuspe no chão, né? Aquele foi pior, né? Vocês já viram? Jesus cuspiu no chão, fez lodo, botou no olho do cego e disse, vai lá no tanque e lava. E aí? Vocês não são médicos, né? Mas aqui tem farmacêutico. Quando você compra né, doutora? Quando você compra uma pomada que tem antibiótico, lá na bula fala veículo. O que é o veículo? Veículo é a substância inerte, ou seja, a substância que não tem função nenhuma. Quem vai curar, quem vai atuar na ferida, seja no processo que está ali, quem vai atuar é o remédio que vai no veículo. Seja um antibiótico, seja um anti-inflamatório, seja um corticóide, que valha. Então, o veículo não tem ação nenhuma. O importante é o que vai dentro do veículo, né? Pomada disso e tal, tudo. Muito bem. O que Jesus está mostrando quando ele cuspiu no chão e fez lodo? Ele está dizendo o seguinte: o barro é você é barro.
O veículo é o que sai da boca dele. Quando você que é veículo leva aos olhos do cego aquilo que saiu da boca de Jesus, ele vê. Esse é o milagre. Você tem que ser usado nisso. Você é barro, mas você tem que ser veículo daquilo que sai da boca de Jesus. Porque quando você fala de Jesus no Espírito, é como disse o próprio Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você é barro, mas é veículo. Quando você está no Espírito, você é o veículo para abrir os olhos do cego. Mas tem outra coisa, tem uma coisa pior. De tudo isso maravilhoso tem uma coisa ruim. Sabe qual foi? É que Jesus mandou o cego ir lá lavar os olhos no tanque de Siloé. Esse aqui é o perigo que todos vocês correm. Sabe qual é? Glória a Deus, eu fui salvo, né? E o barro, né? O barro que me salvou foi, deixa eu ver aqui um bem bonito aqui, Fernando. Fernando foi o barro, né? O barro, aquilo que saiu da boca de Jesus até do pedacinho de barro que foi Fernando. Se Fernando sair da bênção, eu saio também. É isso? Se Fernando abandonar, eu sou filho da fé de Fernando. Se Fernando desistir, eu desisto também, é isso? Não, senhor, vai lá no tanque, tira o barro. Você tem que tirar o barro, sabe por quê? Porque se você deixar o barro, ele seca, você vai ficar cego de novo. Úlcera de córnea e pode deixar você cego de novo. Tira o barro. Você não deve a bênção de salvação a mim, nem a nenhum deles aqui, nem a ninguém aqui. Você deve àquele que saiu da boca de Jesus. Aquilo que saiu da boca de Jesus foi que te trouxe, que abriu seus olhos para ver, que revelou a você o mistério. É isso. Tem uns que vêm, não é? Igual, só largou a capa, que coisa boa foi, né? Foi o Bartimeu, largou aqui, viu direto. Tem uns assim, vem aquela coisa toda. Tem outros que vêm devagar, mas vem, vai saindo devagar, tem. Mas tem você que é o barro, para usar, né? Esse ano, eu tenho que pegar esses barros todos que estão aqui, ó. Monte de pedaço de barro aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo esse barro. Né? E eu também. Eu nasci de barro, né? Mas vamos deixar esse barro, que é você, que sou eu, que é ele, vamos deixar esse barro ser veículo daquilo que sai da boca de Jesus, que vai abrir os olhos ao cego. E é isso que vai, isso precisa acontecer na nossa vida, precisa acontecer na vida da igreja. Amém? Vamos lá.